Olá, bem-vindo à nossa escola de fundamentos e a gente está não só aprendendo sobre oração, eu sei que você já deve estar experimentando algo novo na sua vida de oração. Sabe por quê? Porque oração é prática. Oração é comunhão com Deus, oração é participação dos seus propósitos e a gente vai relembrando isso aqui para que você entenda que quanto mais nós praticamos a nossa comunhão com Deus, mais fácil fica ouvir a voz de Deus. Então hoje eu quero falar sobre alguns pontos importantes na sua vida de oração. 3 pontos importantes, sabe, que podem nortear sua oração nessa semana. E o primeiro ponto, e você já sabe disso, é que nós temos acesso instantâneo na presença de Deus. Quantas vezes a gente vai ter que falar isso aqui, né? São vezes importantes que a gente precisa repetir que você tem acesso instantâneo. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes acham que a oração só precisa ser feita ou só pode ser feita dentro de uma igreja ou somente naquele sua salinha de oração, seu quarto de oração. Não, você pode ter acesso à presença de Deus que está em você, aí onde você está. Talvez você esteja assistindo esse vídeo dentro de uma condução, de um ônibus, talvez dentro do seu carro, enquanto outra pessoa está dirigindo, você está assistindo o vídeo, e aí você pensa, mas será que eu preciso dirigir até a igreja para poder ter encontro com Deus? Eu tenho acesso instantâneo à presença de Deus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, no verso 16, nos lembra: portanto, aproximemo-nos do trono da graça em confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha só o que diz Salmos 138, verso 3, que eu acabei esquecendo de ler no início. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Quando clamei, tu me respondeste. Meu Deus, que coisa maravilhosa é a gente poder saber que quando a gente clama, Deus está ouvindo. A gente já falou sobre isso. Quando você está falando, Deus está ouvindo. Deus ouve a sua voz, Deus reconhece a sua voz. A sua voz é tão única para Deus, a voz do teu espírito, do teu homem recriado, do teu ser interior é tão única que Deus sabe quem você é quando você ora. E quando você ora, o que acontece? Diz aqui o Salmo 138, ele me deu força e coragem. Por quê? Porque quando a gente ora, e a gente sabe que Deus está ouvindo, tem um momento onde nós paramos, porque oração é diálogo, nós paramos para ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A gente é cheio no nosso coração, mas eu quero que você entenda mais uma vez que quando você está orando, no momento que você dispõe o teu coração a falar com Deus, Deus está ouvindo. Você tem acesso instantâneo. A segunda coisa, a gente aprendeu na semana passada sobre pedir, que nós podemos pedir, o apóstolo Tiago nos fala isso. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando a gente pede, a gente deve ser persistente. Olha só, Mateus capítulo 7, verso 6 e verso 7, diz: continue pedindo, ele será dado. Continue procurando e você encontrará. Continue batendo reverentemente e a porta será aberta para você. Continue, não pare. Não viu a manifestação da resposta ainda chegando? Continue, não pare. Se junte com mais pessoas. Continue, não pare. Se junte para agradecer a Deus. Se junte para louvar a Deus por aquilo que Ele já declarou na sua palavra como uma promessa para você. Isso fala, gente, da expressão de uma fé que não desiste. Você pode dizer isso aí para mim, para você mesmo? Diga: eu não desisto. Eu não sou daquele que retrocede. Se você estiver assistindo aí num grupo pequeno, fale um aí para o outro e diga: nós não vamos desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquele pedido, aquela oração, sabe? Aquele agradecimento por algo que você colocou diante de Deus. Não desista. Não desista. E a gente pode ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não desistiram. Uma delas é a mulher cananeia. Você lembra da mulher cananeia que chega em Jesus pedindo pela sua filha que está sofrendo? E ela chega a Jesus: minha filha está sofrendo. E Jesus dá uma testada nela, fala: olha, eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar para os cães. É algo bem agressivo da parte de Jesus, mas a mulher fala: até os cachorrinhos. Se você está me chamando dessa coisa tão ruim, mas até os cachorrinhos têm uma oportunidade diante de Deus.
Até os colocados de lado, eles têm uma oportunidade diante de Deus. Ou seja, Deus, gente, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Guarda isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. E a fé que recebe de Deus é a fé que vai até o fim, que não desiste. O que Deus estava testando? Deus estava testando a fé daquela mulher, não é? Então a gente vê também a viúva persistente, um outro exemplo. Diz aqui em Lucas 18:1, Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E a viúva nessa parábola que Jesus estava contando, ela estava buscando justiça para um juiz mundano. E o exemplo que Jesus dá é de uma pessoa, de um juiz mundano que acaba cedendo à importunação daquela mulher. Mas quando a gente olha para Deus, Deus não é um juiz mundano, Deus é o nosso Pai, Mateus capítulo 6, verso 32. E o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscar em primeiro lugar, verso 33, continue buscando. E a palavra buscar ali de zeteio significa buscar até encontrar. Seja persistente na sua busca. E essa parábola dessa viúva persistente, ela nos mostra isso. Jesus declara que Deus responderá muito mais ao clamor persistente do seu povo. Em comparação com o homem mundano, muito mais Deus responderá para você. No versículo 8 diz assim, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. O livro de Abacuque nos lembra isso. Se tardar, não falhará. Deus não falha. Ele chega no momento que ele tem que chegar, mas ele chega. E essa é a certeza do nosso coração. A gente continua persistindo porque Deus continua avançando. Olha, o homem ousado, a história que Jesus conta de um homem que bateu na porta do seu amigo à meia-noite para pedir alguns pães emprestados porque precisava alimentar um convidado inesperado. Ou seja, ele bate que horas? Meia-noite. Nossa, que coisa ruim. Meia-noite, alguém vai bater na sua porta para pedir pão porque chegou convidado, chegou aqueles parentes que você não estava esperando, ele queria servir os parentes, então ele vai procurar um amigo, bate na porta desse amigo. Gente, Jesus disse que esse recebeu o pão, não porque fosse amigo, mas porque era ousado. E até você sabe que a amizade tem limites. Né? Você vai botar na casa de um amigo e talvez seja, dependendo do que você esteja precisando, talvez a pessoa nem te receba. Não, isso aí eu resolvo amanhã. Amanhã eu resolvo isso aí contigo. Ou seja, Jesus diz que ele não recebeu porque a pessoa era amigo dele. Jesus fala que ele recebeu porque ele foi ousado. Porque ele teve a ousadia de ir na casa do amigo e bater à meia-noite, num horário que talvez o amigo estivesse dormindo, mas ele foi recompensado pela sua ousadia. E o outro ponto, gente, além de nós sermos persistentes, eu e você precisamos ser comprometidos. Colossenses capítulo 4, verso 2, diz, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Não basta apenas ser persistente, eu e você temos que ser comprometidos com aquilo que nós estamos pedindo, com aquilo que nós estamos orando. Nós temos que ser devotados. E devotados falam de ter uma paixão, gente, voltada para aquilo que nós estamos orando. Ou seja, não é orar de qualquer maneira. É saber que o nosso coração está envolvido naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos orando. Número 2, eu e você então precisamos estar atentos, não apenas devotados, mas atentos. Atentos à movimentação de Deus, atentos às direções de Deus, atentos àquilo que Deus está falando, comprometidos com a voz de Deus, comprometidos com a visão de Deus, comprometidos com as direções de Deus, com que a gente possa estar alerta e consciente do que Deus deseja enquanto esperamos a sua movimentação.
Porque muitas vezes Deus faz uma promessa para nós e Deus coloca algo no nosso coração e Ele fala, você vai alcançar aquilo, eu vou fazer você chegar ali. Mas enquanto a gente não chega, Ele vai nos dando pequenas direções que a gente vai percebendo no nosso espírito e a gente vira para a esquerda, a gente vira para a direita, a gente acelera, a gente breca, a gente para, a gente diminui, a gente avança. E Deus vai dando essas pequenas direções para que a gente vá desfrutando da jornada. Ei, orar é desfrutar da jornada. Você sabe que Deus responde, você sabe que Deus é por você, você sabe que se você estiver orando à vontade de Deus, você vai receber aquilo que você deseja receber, mas oração não é só receber pedidos. Oração também fala de desfrutar da jornada. Então seja comprometido com a jornada, seja comprometido, devotado, esteja alerta. Sabe, com a sua anteninha ligada no que Deus está fazendo e Ele ainda vai fazer na sua vida. E número 3, nesse ponto, não esqueça de ser grato. Não esqueça de ser grato. Salmo 75, verso 1, diz, graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Então, com que eu e você, ao orarmos, ao pedirmos, a gente possa colocar a nossa paixão, não orar de qualquer maneira, a gente possa estar alerta àquilo que Deus está fazendo. E porque Deus está fazendo, nós podemos ser gratos. Porque o trabalho é dele enquanto nós descansamos. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua prática de oração possa ser a verdadeira comunhão que você tem com Deus. Tchau, tchau.